Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 16 a 34. Atos 16, 16 a 34. Está escrito: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Eu quero tratar do seguinte tema nesta noite: como cantar à meia-noite. Como cantar à meia-noite. Paulo e Silas já estavam de malas prontas para partir. E o destino deles, segundo eles imaginavam, seria a Ásia, que nós chamamos hoje de Ásia Menor. Entretanto, eles estavam em Trode, e o Espírito de Cristo os impediu de entrar na Ásia. E eles então escutam uma voz de um varão macedônio: passa Macedônia e ajuda-nos. E então eles partiram para aquilo que nós chamamos de Europa, para Macedônia. Embarcaram em Trode, desembarcaram em Neápolis, e de Neápolis foram por terra à cidade de Filipos, que era uma espécie de colônia romana, na verdade uma colônia romana,
Isso significava uma cidade que tinha os hábitos de Roma, os costumes de Roma, a moeda de Roma, as leis de Roma, os valores de Roma, a religião de Roma. Era uma miniatura de Roma lá nesta província da Macedônia. E diz a Bíblia que Paulo chegou ali e vai procurar uma reunião de oração que acontecia à beira do rio, na casa de uma asiática de Tiatira, empresária, comerciante de púrpura. E naquela reunião de oração, o Senhor abriu o coração de Lídia e ela foi convertida a Cristo. E Paulo começa a frequentar aquela reunião de oração. E todas as vezes que Paulo ia para essa reunião de oração na casa de Lídia, à beira do rio, lá em Filipos, havia uma moça possessa de um espírito de adivinhação, uma espécie de pitonisa, que ia gritando todo dia, todo momento, atrás de Paulo e de Silas. E ela proclamava o seguinte dizer: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. É verdade, é isso mesmo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e esses homens anunciam o caminho da salvação. Mas Deus não precisa de testemunhos de demônios para promover a sua causa, a sua obra. E diz o texto que num dado momento, num dado dia, depois de tantas vezes essa moça ir atrás deles, gritando e gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Paulo ficou irritado e deu uma ordem para os demônios: saia dessa moça. E o espírito imediatamente abandonou aquela moça, ela ficou liberta. É claro que isso trouxe um problema para eles, porque os donos dessa moça, que faziam dela um capacho, uma escrava, percebendo que não tinham mais o lucro das suas adivinhações, ficaram irritados. E pegaram Paulo e Silas, foram para a praça, apresentaram Paulo e Silas aos pretores, às autoridades, e fizeram acusações levianas contra eles. São judeus, estão anunciando costumes que não dá para nós, somos romanos. E então os pretores mandaram arrancar a roupa de Paulo e Silas e açoitaram esses dois missionários com varas. Isso deixava o corpo ensanguentado, rasgava a carne. E então, depois de açoitá-los assim, levaram-nos para a prisão e disseram ao carcereiro: guarda esses homens em segurança máxima. E esses homens, à meia-noite, em vez de estarem murmurando ou reclamando de Deus, eles começam a orar e a cantar louvores a Deus. Os presos todos espantados escutam, quando então vem um grande terremoto, abala as estruturas da prisão. Um milagre aconteceu. O terremoto apenas abalou as estruturas da prisão, mas não mata ninguém. Segundo milagre, ninguém fugiu, mesmo tendo as portas abertas da prisão. O carcereiro ia suicidar-se quando Paulo disse: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. E o carcereiro, trêmulo, pega uma luz, entra lá dentro da prisão, se prostra diante dos missionários, traz-os de volta para fora, para a luz, e pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquele carcereiro é convertido a Cristo, a sua família toda é convertida a Cristo, e o homem que era um carrasco agora está cuidando de Paulo e Silas, e toda a família é convertida e toda a família é batizada. Eu gostaria então de, nesse texto, tirar algumas lições que passo a descrever. Primeiramente, vamos ver os cantores da meia-noite. Paulo e Silas são os cantores. E eles estão em Filipos pregando o Evangelho. Eles estão em Filipos anunciando o poder do Evangelho. A luz do Evangelho tinha chegado naquela cidade de trevas. Uma jovem endemoniada que exercia adivinhação, levava muito lucro para algumas pessoas, agora não é mais escrava do diabo.
foi liberta. E agora o evangelho prevalece. E os demônios que enganavam o povo com as adivinhações daquela moça, quer enganar os obreiros de Cristo, proclamando: esses homens são servos de Deus Altíssimo, anunciam o caminho da salvação, como se nós precisássemos de testemunho de demônio para sermos reconhecidos e valorizados. E então, diz a Bíblia que Paulo é levado com Silas diante dos pretores e eles fazem 3 acusações contra Paulo e Silas. Primeiro, uma questão de xenofobia, uma questão racial. Você confere aí comigo no versículo 20. Esses homens são judeus. Isso é preconceito racial. Segunda acusação, uma acusação de ordem. No versículo 20 ainda, eles perturbam a nossa cidade. São arruaceiros, perturbando a ordem. Terceira acusação, uma acusação religiosa. No versículo 21, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Bom, é claro que as acusações são falsas. É claro que são judeus, isso é verdade. São judeus. Mas não é verdade que Paulo e Silas estavam ali perturbando a cidade. Não é verdade que Paulo e Silas estavam ensinando costumes. Paulo e Silas estavam ali pregando o evangelho. E eu acho maravilhoso porque onde Paulo chegava pregando o evangelho, o ambiente mudava. Quando ele chegou em Tessalônica, a frase deles foi esta: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Ele chega em Filipos e a cidade se mexe. Ele chega em Tessalônica, a multidão se junta. Ele chega em Bereia e multidões se convertem. Para onde ele chega em Atenas e não há outro assunto na cidade senão as últimas novidades que Paulo pregava. Meus irmãos, o poder do evangelho, o impacto do evangelho. O evangelho que chega e muda a estrutura, o evangelho que chega e desestabiliza as forças do mal, o evangelho que chega e as trevas precisam ir embora, porque a luz prevalece sobre as trevas. Este é o evangelho que nos alcançou, este é o evangelho que hoje também anunciamos, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segunda coisa que eu quero destacar, as circunstâncias em que os cantores cantaram à meia-noite. Notem comigo que eles foram presos por terem desfeito a esperança de lucro dos que lucravam com a feitiçaria. Este é o poder do evangelho. O evangelho desmascara o diabo. O evangelho desbasta, apaga, faz cessar a escuridão, porque onde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Os servos de Deus, usados aqui, certamente levam o inferno a ficar em polvorosa. Preste atenção nisso. Quando o evangelho é pregado no poder do Espírito Santo, o inferno se mexe. E onde o evangelho chega no poder do Espírito Santo, irmãos, isso vai causar resistência. Me mostrem na história onde o evangelho foi pregado no poder do Espírito Santo, que não suscitou por parte do mundo, por parte das forças das trevas, perseguição, resistência, oposição. Se não há oposição à igreja, porque a igreja já está perdendo o poder, ou porque a igreja não está pregando o evangelho no poder do Espírito Santo. Onde o evangelho chega, o diabo é desmascarado. Onde o evangelho chega, os homens que estavam mancomunados com as trevas perdem a sua força. O evangelho vai prevalecer. Ele é o poder de Deus. Segundo, eles foram acusados injustamente. Eles não são perturbadores. Eles não estão pregando costumes. O evangelho é muito mais do que pregar costumes. Tem tanta gente, infelizmente, reduzindo o evangelho a usos e costumes. Quantas pessoas que pensam que evangelho é o tamanho do cabelo, é o comprimento da roupa, é o cosmético que é usado ou não usado,
uso de joias, bijuterias, cacuetes, clichês. Quantas pessoas reduzindo o evangelho a costumes. Nós não pregamos costumes, nós pregamos a boa nova do evangelho para a salvação de todo o que crê. O evangelho não é uma caiação, não é um verniz, não é uma reforma exterior. O evangelho transforma de dentro para fora. O evangelho traz para o homem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. O evangelho faz o homem uma nova criatura. Então a acusação era injusta e eles não estão perturbando a ordem, eles estão trazendo uma mensagem de libertação, de restauração, de salvação, de vida eterna. Mas em terceiro lugar, os cantores da meia-noite foram açoitados ilegalmente. Veja comigo, por favor, o verso 23. Pode ler comigo, 23, vamos juntos? E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Agora, por favor, leia comigo o verso 37. Vamos juntos? Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos põem em liberdade. Em outras palavras, os acusadores e os flageladores foram açodados intempestivamente, com muita pressa, açoitando esses missionários com varas, que era o castigo romano, sem sequer perquirirem, saberem se de fato esses homens eram romanos. Porque sendo eles romanos, cidadãos romanos, não se podia fazer isso, a lei romana não permitia. Filipos era uma colônia romana, Filipos estava debaixo das leis romanas, Filipos era uma pequena Roma. Então aqueles homens fizeram isso de forma não apenas injusta, mas também de forma ilegal. Muitos açoites e de forma ilegal. Mas em quarto lugar, os cantores da meia-noite foram jogados na prisão interior de uma masmorra romana. Olha comigo o verso 23 e 24. Por gentileza, veja lá Atos 16, 23 e 24. Você pode ler comigo, por gentileza, esses dois versos? E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, lhes prendeu os pés no tronco. Agora, em maio, eu tive a bênção de, pela primeira vez, visitar essa cidade de Filipos. E me ajudou muito a entender. É uma cidade de grandes estruturas rochosas. Essa prisão ficava exatamente numa grande montanha escarpada, e essa prisão era cavada na rocha. Não era uma prisão de tijolo, de parede, não. Uma prisão lá dentro de uma estrutura rochosa. E aqui eu chamo a sua atenção para a prisão romana, que tinha 3 partes. Toda a prisão romana tinha isso. Primeiro, a primeira parte era chamada de comuniora, e a comuniora era a primeira entrada da prisão, onde tinha luz e ainda ar fresco. Era a comuniora. A segunda parte da prisão, onde eles ficaram, era a interiora, e a interiora era a prisão subterrânea, ou melhor, a prisão que ficava fora do olhar humano, lá para dentro, no buraco cavado em pedra. E nesse local, as pessoas eram trancadas ali, com portões pesados de ferro, e essas celas tinham 5 buracos, e o prisioneiro ficava ali, tinha que enfiar a cabeça num buraco,
os 2 braços em cada buraco, e os pés amarrados em tronco também dentro de um buraco, de tal maneira que o prisioneiro não podia fazer movimentos. Cada movimento que ele fazia era uma dor a mais, era um sofrimento a mais, era uma tortura a mais. É nessa prisão que eles estavam, no cárcere interior, na interiora. E mais embaixo ainda ficava o Tulunium, onde o lugar de execução, onde os prisioneiros eram condenados à morte. Chama a sua atenção para isso, porque o versículo 24 nos informa que lhes prendeu os pés no tronco, e esse tronco era exatamente um buraco cavado na rocha. Esses homens estão numa prisão não só de segurança máxima, mas eu diria numa prisão de tortura máxima. E apesar disso, eles cantam. E apesar disso, eles oram. E é uma lição para nós, que às vezes estamos reclamando e murmurando, dormindo numa cama macia, num lençol limpo, num travesseiro aconchegante, com roupas confortáveis, com mesa farta, com carro na garagem, com a despensa cheia e com provisão para meses futuros. Esses homens nos ensinam que é possível cantar à meia-noite. Mas agora vem o terceiro ponto que eu quero destacar. A liturgia dos cantores à meia-noite. Qual foi a liturgia do culto deles na cadeia? Versículo 25, você pode ler comigo? Todos juntos? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eu gosto dessa ideia, porque vejam vocês que Deus os queria na Macedônia, e eles vão para a Macedônia. Certamente Deus queria plantar uma igreja ali naquela cidade que era uma colônia romana, no coração da Macedônia. Mas a forma de Deus fazer isso não foi nada agradável. Eu acho isso importante porque numa geração em que se prega tanto prosperidade, milagres, sucesso, vitórias, riquezas, reconhecimento, este evangelho do sofrimento não dá ibope. As pessoas não querem esse evangelho. Esse evangelho não é palatável. Esse evangelho não arranca aplausos. Entretanto, se você estudar a história da igreja, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto nesses 20 séculos de cristianismo, o cristianismo foi martírico. A igreja avança não porque o mundo a aplaude, não porque ela tem sucesso nas áreas que o mundo valoriza, mas apesar das agruras, apesar da perseguição, apesar das privações, apesar das lutas, apesar das lágrimas, apesar dos açoites, apesar das prisões, apesar dos martírios, a igreja vai avançando no poder do Espírito Santo. E eles não estão orando e cantando por aquilo que Deus está fazendo. Eles estão orando e cantando por quem Deus é. Porque às vezes você ora, oh Deus, louvado seja o teu nome, porque o diabo saiu e nós saímos como gigantes dessa cidade. Não, o diabo saiu e nós fomos para a cadeia. Oh Deus, glória ao teu nome, porque tu abriste o coração de Lídia, e agora a cidade inteira está atrás de nós, dizendo, esses homens pregam o poder do evangelho. Eles viram o coração de Lídia abrir, eles viram a moça endemoniada ser liberta, mas eles estão debaixo de chibata, a providência carrancuda. Então eles estão cantando e orando, não por aquilo que Deus está fazendo, mas por quem Deus é. Deixa eu ilustrar isso. Vocês se lembram dos 3 amigos de Daniel lá na Babilônia? Havia uma fornalha acesa, e havia um rei cruel, e
E o rei ficou sabendo que 3 jovens no vasto império babilônico não está atendendo a ordem do rei, não se prostrar diante da imagem que ele fabricou. E o rei mandou chamar os caras, e eles vieram. E eles disseram: olha, você vai dobrar agora ou não vai dobrar? Vai adorar ou não vai adorar? Porque se vocês não adorarem, eu vou aquecer essa fornalha mais ainda e vou jogar vocês lá. Qual foi a resposta dos jovens? Ó rei, quanto a isso, nós não podemos fazer nada. O senhor tem poder de jogar, é verdade. O senhor pode jogar. Agora, nós vamos dizer uma coisa para o senhor: nós não vamos curvar, não. Se Deus quiser nos livrar, Ele tem poder para nos livrar. Se Deus não quiser nos livrar, nós estamos prontos a morrer. Nós não vamos negociar, nós não vamos tergiversar, nós não vamos amaciar, nós não vamos ceder. Nós temos princípios, valores absolutos que nós não vamos negociar. Nossa consciência não está à venda. Nós servimos a Deus não por aquilo que Deus faz por nós, nós servimos a Deus por quem Deus é por quem Deus é que nós estamos aqui. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele vai continuar sendo adorado por nós do mesmo jeito. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser curar, Ele não cura. Se Ele quiser dar vida, Ele dá vida. Se Ele não quiser dar vida, Ele não dá vida. Mas Deus vai continuar sendo adorado por quem Ele é. Bendito seja Deus. Notem mais, nessa liturgia cultica deles, eles não pedem nada. Qual o pedido deles aqui? Deus, manda fogo para aqueles que nos açoitaram, Senhor. Destrói-os. Ó Deus, faça cair fogo nesse carcereiro aí, que esse cara ainda bateu na gente, ainda botou a gente lá no interior. Era só para guardar em segurança, ele deu um passo a mais. Eles não estão lá pedindo vingança. O culto deles, preste atenção nessa questão, não é, eles estão exercendo um sacerdócio no nível mais elevado, não era o sacerdócio intercessório, era o sacerdócio eucarístico, de ações de graças. Eles estão louvando a Deus, cantando louvores. Você louva a Deus por quem Deus é, pelas grandezas de Deus, pela majestade de Deus, pelo poder de Deus. Eles estão orando, não fazendo qualquer súplica, eles estão ali de uma maneira a agradecer. A hora era incomum, o templo era incomum, os ministros estavam ensanguentados, os prisioneiros mergulhados na escuridão. Já pensou num culto desse? Eu já fui pregar várias vezes na prisão, mas eu nunca tive a experiência de estar do lado de lá, de estar cultuando a Deus sendo preso, machucado, ferido, ensanguentado. E é assim que eles estavam, porque você lembra que o carcereiro depois levou-os para casa, lavou-lhes os vergões. Não era só vergão de dar uma coisinha mais alta, não, era a carne rasgada. E eles estão cantando, e eles estão adorando ao Senhor. Eles não pediram nada, eles deram tudo. Terceiro lugar, eles adoram e cantam louvores por saber que mesmo que as coisas estejam fora do nosso controle, não estão fora do controle de Deus. Isso é uma lição para mim da mais alta importância, irmãos amados. Já chegou a situação na vida que você não tem mais controle? Você não sabe o que vai acontecer. Paulo não sabia se ia ficar ali um dia, uma semana, um mês ou anos. Você não sabe se o problema vai se resolver. Então você não adora a Deus, você não canta louvores a Deus, porque você está com as rédeas na mão. Você canta e adora a Deus, porque você sabe que ainda que você não esteja no controle, Deus está no controle. Você sabe que não existe acaso, não existe sorte, não existe azar, não existe determinismo cego, não existe determinismo, existe a providência. Se Deus está permitindo você passar por essa situação, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e Deus vai usar isso para a glória dele. É por isso que Paulo nunca se sentiu nem prisioneiro de César, nem prisioneiro de Roma, ele se sentia prisioneiro de Cristo, embaixador em cadeias, só mudou o campo missionário. Se o campo missionário era lá na rua, agora é na cadeia, e se é na cadeia,
alegria, eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou orar, porque Deus está no controle e Ele vai usar isso para a glória dEle. Então calma o seu coração. Fugiu do seu controle? Não fugiu do controle de Deus. Pois bem, então vamos ao ponto final, a última lição do texto, o último ponto da mensagem. Quais são as lições que você e eu podemos aprender nesta noite com os cantores da meia-noite? Primeira lição: no sofrimento é possível aproveitar as oportunidades para testemunhar de Cristo. A nossa tendência, quando chegou o sofrimento, eu não testemunho mais. Às vezes a nossa reação é da mulher de Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre, porque no sofrimento não dá para adorar a Deus não. Então, você está sofrendo? Você está passando por uma luta? Está passando por uma prova? Está sendo injustiçado? As pessoas estão ferindo você, mesmo dentro do seu direito. A situação está sombria, a noite está escura, já passa da meia-noite na sua história. Aproveite essa oportunidade para testemunhar deste nome bendito. Eles estão numa cela escura, sem luz, sem ar fresco, presos, amarrados num tronco, machucados, mas eles adoram a Deus apesar disso. Não espere a circunstância mudar para adorar a Deus. Adore a Deus para que a circunstância mude. Segunda lição que podemos aprender: no sofrimento é possível você triunfar sobre as adversidades e usar as adversidades como um incenso de adoração. É isso que a Bíblia nos ensina. O problema está difícil? Naquele ditado brasileiro: faça do limão a limonada. A crise está grande, Deus está perto de fazer um grande milagre. A noite está escura, pois Deus pode romper com a sua luz, porque Ele é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, e a luz chegou, as trevas vão embora, e a noite se transforma num dia ensolarado. É por isso que Paulo diz assim: meus irmãos, nós nos alegramos não apenas na esperança da glória, nós nos alegramos, nos exultamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, e a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. Você vai entender como Tiago afirmou: meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passar por várias provações, porque uma vez a aprovação da vossa fé confirmada, vai produzir resultados maravilhosos. É como Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então você está passando uma luta, comece a louvar a Deus. Terceira lição: no sofrimento é possível estar com os pés no tronco, mas ao mesmo tempo com o coração ligado no trono de Deus. O pé está no tronco, a circunstância é medonha, o ambiente é ruim, a providência é carrancuda, mas esses homens não permitem que o coração se dobre à circunstância. Por isso eles oram e eles cantam. A mente deles está ligada ao céu, o coração deles está ligado a Deus, não às circunstâncias. Quarta lição: no sofrimento aprendemos que a hora mais escura da vida ainda é tempo de adorarmos a Deus. Eu não sei se você está vivendo a hora mais escura da sua vida. Talvez você já viveu uma hora muito escura. O que fazer nesta hora? Na meia-noite mais escura da vida, ainda é tempo de adorar a Deus. Quinta lição: no sofrimento aprendemos que aqueles que cantam na prisão jamais poderão ser presos. Meus amados irmãos, isso é maravilhoso, porque o que o mundo pode fazer em você é prender o seu corpo, limitar seus movimentos, mas ninguém pode prender o seu espírito.
Ninguém pode prender o seu coração. Ninguém pode prender a sua alma. Eles estão batendo em você, machucando você, ferindo você, humilhando você, sendo injustos com você, botando você numa prisão escura. Mas a sua alma está livre. Seu coração está livre. Seus lábios estão livres. Sua mente está livre para adorar a Deus. Ninguém pode prender alguém que está na presença de Deus. Se você canta meia-noite, louvores a Deus, ninguém pode prender você. Ninguém. Porque se existe uma coisa que ninguém pode tomar de você, é o direito que você tem de reagir sobrenaturalmente. As pessoas falam mal de você, você fala bem delas. As pessoas perseguem você, você ora por elas. As pessoas machucam você, você é instrumento de bênção na vida dela. Sexta lição: no sofrimento aprendemos que aqueles que cantam na prisão jamais poderão ser impedidos de fazer a obra de Deus. Você só mudou o campo missionário. Só o campo. Sou embaixador em cadeia. Se Deus me botou aqui, que eu tenho um plano. E se Ele tem um plano, é aqui que eu vou ser missionário. E ele tinha um time lá para ouvir o evangelho, os presos. Gente de todo jeito, gente de todo tipo. Talvez criminosos, bárbaros, talvez facínoras, talvez gente que matou, que roubou, que violentou, que perturbou. E esse time todo está lá escutando. Escutando. E é o testemunho. Como assim? Esses cabras acabaram de ser machucados, açoitados com varas, estão cantando, estão orando. Que poder de evangelho, que testemunho maravilhoso. E eu creio até mesmo que foi o impacto deste evangelho maravilhoso é que impediu que esses prisioneiros todos saíssem, fugissem. É por isso que o carcereiro queria se matar. Ele era responsável. É o poder transformador do evangelho. Então deixa eu dizer, por pior que seja a situação, não interrompa a missão que Deus lhe deu. Continue pregando, continue falando de Jesus, continue testemunhando, ainda que à meia-noite, a hora mais escura da sua vida. Mas me permita ainda compartilhar com você uma outra lição. No sofrimento, aprendemos que a tormenta é muitas vezes o caminho onde Deus se manifesta salvadoramente. A Bíblia diz que Deus faz o seu caminho na tormenta. Deus havia convertido Lídia numa reunião de oração. Deus havia libertado daquela moça na rua, em lugar público. Mas foi preciso um terremoto para Deus quebrar a dureza do coração do carcereiro. Então preste atenção. Diante da tragédia maior, diante da situação mais adversa, às vezes é esse o caminho que Deus vai usar. Tem gente que só vai se converter diante de um terremoto. Tem gente que vai precisar de um acidente grave, de uma enfermidade grave, para o coração se quebrantar. Então se a tempestade vem, se o terremoto vem, se a prisão vem, quem sabe seja este o instrumento que Deus está usando, levantando para salvar uma pessoa de coração tão duro. Agora, fechando, último argumento. No sofrimento nós aprendemos que mesmo quando o terremoto não vem, nós devemos continuar adorando a Deus. Porque às vezes o terremoto não vem. Às vezes o livramento não chega. Às vezes a doença não é curada. Às vezes o problema não vai ter solução aqui. Isso nos remete para uma outra prisão de Paulo. Lá na masmorra mamertina. Ele está preso. Acusado de um crime que não praticou. Enfrentando solidão, abandono, traição, ingratidão. Vai a julgamento, vai à audiência para defesa, ninguém apareceu lá para defendê-lo. Deram a sentença, pena de morte.
não tem nenhuma perspectiva de sair da prisão, não tem terremoto para abrir a porta da cadeia, não tem carcereiro se convertendo. Mas apesar dessa situação, o terremoto não vem, o livramento não chega, mas o homem continua adorando a Deus, e ele vai dizer o seguinte: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. E ele diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Se o livramento não vem, você continua louvando, porque na hora que sua voz cessar aqui, você vai continuar louvando a Deus por toda a eternidade, onde não tem mais choro, nem pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas já terão passado. Cantores da meia-noite, onde eles estão? Vamos ficar em pé e vamos orar. Tem alguém passando luta aqui hoje? Tem? Como é que nós vamos reagir? Eu preciso deste poder, poder do Espírito Santo, poder de Deus, para não naufragar nas águas turvas das tribulações. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Deus, aqui está a tua palavra. Conscientes estamos de que esta palavra humana só pode alcançar os ouvidos, mas a voz do teu Espírito pode chegar ao coração. Tu conheces cada um que está aqui hoje, as lutas, as dores, os dramas. Tantas vezes, Senhor, nós nos capitulamos à murmuração, à mágoa, à amargura, à tristeza, ao abatimento. Por amor do teu nome, vivifica a nossa alma nesta noite, Deus. Restaura, Senhor, a nossa força nesta noite. Dá-nos uma visão clara de que tu estás no comando e no controle de todas as coisas, para que nas noites escuras da alma, tu que inspiras canções de louvor nas noites escuras, ponha nos nossos lábios um cântico de louvor, um cântico de adoração, para que entendamos que se estamos numa situação de vale, é porque tu tens um plano nisso. Fortalece o teu povo, consola o teu povo, anima o teu povo, renova a força do teu povo e consola a tua igreja nesta noite, Senhor, preparando-nos para os grandes embates da vida, em nome de Jesus, amém.